Olá, como estamos? Mais uma aula. Dessa vez, falar sobre agricultura para mim é como aí sim eu me posicionar sem ficar, enfim, pisando em ovos, vamos dizer assim, né? Claro que o que eu vou falar agora, o que eu vou começar sobre agricultura, tem a ver com questões muito profundas, muito históricas, né? Eu estou me referindo especialmente a um período onde lá atrás começou a surgir a agricultura, 8 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, enfim, né? E dizer que não há como negar, e isso que eu digo que não tem como pisar em ovos, não há como negar que foi a partir desse grande acontecimento histórico onde perdemos muitas das liberdades que existiam até então. Repito, já falei isso na primeira aula, repito de novo, eu não estou querendo fazer uma defesa de a gente virar agora bicho do mato, virar homem ou mulher selvagem, mas eu quero hoje, nessa aula especificamente sobre agricultura, explicar um pouco o porquê e porque a minha convicção sobre isso e também alguns sinais de como é que a gente pode mudar, mas ainda que as mudanças eu vou falar mais em outros módulos. Aqui realmente é uma aula dessa vez de crítica à situação, ao que aconteceu, ao que foi acontecendo, enfim, ninguém sabia, não é que existia um plano maquiavélico por trás, mas como consequente, como de forma muito estruturada, não é estruturada, foi se estruturando, né? Mas como aquele processo inicial, com a boa intenção, uma ideia de começar a plantar umas plantinhas lá, quem diria, quem imaginaria que a gente passaria a ter uma civilização como a nossa, que tem enormes vantagens, enormes virtudes, sem dúvida nenhuma, mas também acarreta uma quantidade gigante de problemas e situações que até então não foram superadas. Eu sou um super otimista e eu acho que vão ser superadas. Eu acho que a gente, quando tomar noção de que a gente é um planeta único, um único povo, né, que requer uma vida digna, todos nós, né, a gente vai poder achar mecanismos, e começa a achar mecanismos já, na verdade, de ter uma vida melhor, né, a partir dos erros cometidos naquela época. Que erros são esses que eu insisto tanto? Aparentemente, vamos começar por aí. Aparentemente, as pessoas consideram, a gente até aprende isso na escola, de que a agricultura foi um grande advento, porque a partir de então as pessoas pararam de ter fome. Já começamos errado, porque na verdade a agricultura é um processo muito mais de geração de fome do que ao contrário. E aqui vem meu lado rebelde em dizer de onde eu tiro isso, não estou inventando, sabe? Existe muita gente que pensa como eu, ou seja, que concorda que a ideia da agricultura gerou muitos problemas, mas eu quero que você entenda de uma forma bem simples. Por que eu digo que a agricultura, no final das contas, gerou fome? Porque imagina o que é você, nômade, né, primitivo, que pode comer de tudo que tem ao seu redor, inclusive pode caçar coisas que existem ao seu redor, e que inventam uma coisa chamada agricultura. Você tem que ir lá plantar, dar uma trabalheira, plantar, esperar meses para que aquilo cresça, para que depois você coma. E correndo o risco de que de repente tem uma geada ou tem uma inundação e aquilo que você demorou meses você deixa de comer. Então, só isso eliminaria essa ideia romântica de que a agricultura veio para salvar a fome do ser humano e por isso então a gente tem que agradecer e imaginar que isso gera a vida que a gente tem hoje que é tão boa. Muitas coisas dessas é verdade, a gente tem uma vida muito melhor que antes, mas em alguns aspectos pior. Na sua grande maioria melhor, eu não quero ficar aqui defendendo, volto a dizer, o homem pré-histórico. Mas um dos elementos que eu considero muito pior é que junto à agricultura se estabeleceu uma lógica de eu tenho, você não tem. Esse lugar aqui é meu, isso aqui não é seu. Eu posso roubar de você agora a partir do momento que, sem que você veja, eu vou roubar essa alface de você. Eu sou dono dessa terra, então você pode trabalhar para mim como escravo, como funcionário, como o que seja, porque eu sou dono dessa terra. Antes, uma terra que era sem dono, não existia dono. Então veja só em rapidamente 5 frases, ou como eu já trago vários elementos que vieram também com a agricultura e também com a civilização. Como a gente muda isso? Não sei se muda isso. Eu acho que a gente não muda isso. Eu acho que essas coisas vão amenizar, eu acho que a gente vai começar a viver nos próximos séculos uma outra forma. O que é muito importante dizer é que essa situação da agricultura, que tem menos de 10 anos, ela é um pequeno desvio numa vida de ser humano que tem mais de 200 mil anos. Então eu lembro que uma vez eu fui numa palestra e um cara falou isso, explicando sobre essa época, e dizia isso. É um pequeno desvio. Eu lembro que na época eu ri, né? Falei, pequeno desvio de 10 mil anos, né? Como assim? Mas hoje em dia eu entendo, realmente, a gente está nesse processo de, muito sutilmente, e vai levar séculos,
a gente não voltar ao primitivismo, mas voltar a corrigir alguns erros que a agricultura e esse processo todo geraram. Qual é o erro que eu considero mais importante de todos? Adivinhou? Liberdade. É por isso que a gente está aqui falando sobre isso e por isso que isso me interessa e eu quero passar essa informação e que você possa refletir sobre ela também. Ou seja, quais são os elementos que previamente a agricultura nos geravam mais liberdade, que depois nos tiraram liberdade, e quais são os elementos que a agricultura trouxe que a gente tem condições de se livrar, de ser livre, de não cometer o mesmo erro. Bom, primeiro erro, então, que a gente precisa se livrar é essa ideia de que a agricultura nos livrou de algo, ou nos livrou da fome. Não é verdade, né? Como eu falei, existia antes e existe ainda na natureza a possibilidade das pessoas se alimentarem a partir dela. Talvez não hoje com 7 bilhões de habitantes, naquela época era muito menos gente, né, naquela época tinha toda uma terra disponível, né, que sem a necessidade de ter donos. E enfim, então, acho que a primeira liberdade que a gente pode imaginar é o seguinte: sim, poderíamos viver só, sem necessidade de agricultura? Sim, poderíamos, né. Aliás, tem gente que vive sem necessidade de agricultura. Poderíamos viver, sem a necessidade de, ter pessoas trabalhando na agricultura? Bom, tá aí um elemento que a civilização gerou muito interessante, que é todo o processo da automação, ou seja, substituir robôs, né, pessoas, né, por robôs, eu acho que é um dos grandes avanços da sociedade, que só mais recentemente, de umas décadas para cá, isso é possível até imaginar. Mas levou milênios, né, para que as pessoas pudessem, de fato, ser escravas umas das outras. Ou seja, olha que coisa mais sem sentido se a gente for pensar, né? Então, a agricultura trouxe também um elemento muito interessante. Esse mesmo cara da palestra que ele falou do pequeno desvio, né, de 10 mil anos, ele contou uma coisa assim, mostrando fotos aí, coisas expostas em antropologia, né, gente que lida com isso, como eram. Porque, claro, né, outra coisa importante de a gente entender é o seguinte: não é que não existia agricultura, aí um belo dia a agricultura surgiu lá, né, entre o Tigre e o Eufrates, os dois rios, e a partir disso, o mundo inteiro virou agricultor, né? Ou seja, foram alguns milênios também de convívio mútuo, né? Nômades com agricultores, agricultores naquela região enquanto existiam nômades em outra região, enfim, no mundo inteiro, né? Então, ou seja, imagina que quando, por exemplo, existia, bom, é fácil imaginar no nosso caso no Brasil, né? Ou seja, enquanto você estava falando da Idade Média na Europa, você tinha índios no Brasil, né? Então eram vidas completamente diferentes, mesmo ainda que o processo era o mesmo. Mas enfim, então nesse sentido a agricultura, os primeiros assentamentos agrícolas que se tem, que se tiraram fotos dos restos, né, ou seja, separando pedras, enfim, era muito interessante que os primeiros assentamentos eram tribos com choupanas, choças, né, ou seja, em círculo. Então existiam círculos, cada uma dessas separações tinha uma porta, né, um buraco, né, mais que uma porta, para o centro desse círculo, e é nesse centro desse círculo que aconteciam as coisas dessa tribo, desse clã, desse conjunto de coisas. Um pouco parecido com o que existe no Xingu ainda, né, mas enfim, também você pode ver isso em várias partes do mundo, essa coisa circular de todos, coletiva, ou seja, o círculo representando um pouco essa ideia, né. Mas com o mais e mais tempo de agricultura, ou seja, mais safras, né, mais anos acontecendo, né, outras tribos foram sendo descobertas e outros exemplos foram dados, onde existia uma decadência dessa ideia do círculo e da coletividade. Essas outras tribos que foram sendo encontradas também, esparramadas pelo mundo, já começavam a não mais ser em círculos, como se você virasse um pouco cada uma dessas portas, não mais para o centro, mas para o lado. Segundo esse pesquisador que eu assisti à palestra, a ideia era um pouco para esconder mesmo a tua alfacinha, né? Então esconder um pouco os seus frutos, as coisas, para que não fosse aquela coisa, não. Imagina, o moleque lá aqui do lado vai pegar uma coisa aqui, eu que plantei, eu que colhi, ou seja, então o egoísmo também parece ser que surgiu a partir da agricultura, então começaram a haver justamente pequenos movimentos, né, laterais, assim, para que essas casinhas não se encontrassem, não se vissem. Isso já deixava de ter um círculo central, já deixava de ter uma ideia comunitária, já passava a ter, então, a gerar uma ideia mais familiar, né, mais de conjunto menor,
passaram-se a ter justamente também algumas divisórias, né, ou seja, alguns muros e separações justamente para aquele menino do vizinho que não viesse comer aqui minha espiga de milho. Então, veja só a quantidade de pequenas coisas que surgiam simplesmente por uma coisa chamada agricultura que gerava então esses movimentos, né? Ou seja, o sedentarismo, as pessoas passarem a morar lá, essas casas que inicialmente eram circulares e de frente, todas lidando coletivamente, como era a vida, né, do nomadismo entre eles como conjunto, né, de estarem sempre juntos, que depois virar um pouco de lado a desconfiança, o egoísmo, a sensação que o outro podia roubar, então eu crio aí uma propriedade, ou seja, aqui você não pode entrar. Outros que, apesar da propriedade, vão lá e roubam, então aí começa a ter o roubo também, aí começa a ter o castigo por esse roubo, aí começa a ter o guarda para dizer o que esse cara tem que fazer para ser castigado. Ou seja, toda uma civilização foi criada a partir da agricultura para o bem e para o mal. Eu estou aqui exagerando nas tintas para o mal, mas mostrando que efetivamente a agricultura gerou esse processo todo. E todas essas coisas que eu fui dizendo têm a ver com justamente a ideia de uma retenção da liberdade, de uma redução de liberdade. Né? Ou seja, quando você tinha essa ideia ainda coletiva, ainda existia um espaço para todos. Né? A partir do momento que eu não posso mais entrar naquele lugar porque não é meu, então aquilo já é um lugar que é a liberdade menos aqui. Né? Eu posso fazer alguma coisa, mas posso ser castigado por isso. Aí você vai dizer, pô, Marcelo, mas como que a gente lida então com o roubo, como a gente lida então com o assassinato, né? Ou seja, é uma excelente pergunta, eu não sei a resposta exata, mas eu posso dizer de outras coisas interessantes que surgem justamente entre os antropólogos e entre essas outras tribos que não chegaram a ser civilizadas como a nossa é. Um exemplo muito bonito que eu acho, que comentam que uma tribo, sei lá de onde, o que acontece é que cada criança que nasce naquela tribo canta uma música que é feita especialmente para ela. E essa música é cantada dias e dias para aquela criança que acabou de nascer. E nunca mais se canta essa música, a não ser em ocasiões muito especiais. Né? Uma dessas ocasiões especiais é quando esse cara comete um deslize justamente, ou porque roubou o milho do outro, ou porque bateu na outra pessoa, ou porque fez alguma besteira. Quando acontece isso, essa pessoa vai para o centro, né? Eles fazem, toda a tribo faz uma roda, essa pessoa vai para o centro dessa roda e todos cantam aquela música que cantavam quando essa criança nasceu. E isso gera, por um lado, uma grande alegria, uma grande união, uma grande sensação de culpa, né, em sentimento, né, de vergonha de estar sendo acontecer isso, mas de uma forma muito bonita. Concorda comigo que essa situação é muito melhor do que você prender alguém. Aí você vai falar, pô, Marcelo, mas prender alguém às vezes é necessário. Eu falo, ok, eu não tô, não sou, eu volto a dizer que nosso objetivo aqui no curso não é criar soluções para o mundo. Eu pretendo humildemente criar soluções para o nosso cotidiano e nosso dia a dia, né? E nesse exemplo que eu dei agora, a questão é se eu fosse um cara com poder de prisão, eu repensaria se esse é o melhor modelo. E se eu fosse preso, eu também repensaria se é o melhor modelo. É, eu vou ter uma aula que a gente vai falar especificamente sobre o Mandela, né? Então, prisão, por ser justamente essa referência tão grande entre o que a liberdade e o oposto dela, né? Eu dediquei uma aula única só sobre ele, sobre as suas histórias, principalmente sobre esse teu tempo, mas aqui que a gente fala de agricultura e principalmente dessas tribos lá atrás, eu nesses anos todos eu aprendi muito em relação a essas tribos, essas civilizações, essas coisas. Me interessou muito ler aquilo para dizer onde foi que erramos, né? E com isso, eu queria encerrar essa aula contando justamente um acontecimento que rolou comigo faz, eu devia ter uns 18 para 19 anos. Eu estava morando em Barcelona pela primeira vez, né? Essa aqui é a segunda vez que eu moro em Barcelona. Agora estou na França, mas enfim, de passagem. E na primeira vez que eu morava, fazia poucos dias que eu estava lá, e eu sei disso porque eu estava conversando com outro brasileiro que acabava também de chegar do Brasil. A gente estava num hotel ainda, não tínhamos nem encontrado lugar para morar, enfim. Ele ia ficar um tempo, eu não lembro agora, não lembro do que aconteceu com ele, não lembro nem o nome dele, mas eu lembro da conversa, ficou muito marcada para mim. Era uma conversa, enfim, de fim de noite, né, falando da vida, e eu lembro que eu falei assim, contando, sei lá como é que chegou nesse tema, mas eu contando, dizendo assim, eu acho, eu tinha 18 anos, a gente fez alguma coisa errada, né? Eu não sei onde que está o erro, mas tem coisas erradas no mundo e a gente tem. Eu acho que a resposta disso está nos índios. Eu acho que lá deve ter. Eu vejo os índios e lá vejo coisas mais certas. E ele foi totalmente contra esse meu raciocínio. Ele falou: você está louco? Você está querendo dizer então que é
que os índios estão certos, então vai ser índio, né, volta para lá, vai ser índio para você ver que o trabalho que dá aquilo, o problema que é aquilo e tal. Bom, eu fiquei calado naquela noite e muitos anos a mais depois daquela situação, porque tinha um lado dele que eu entendia, tinha razão. Eu não sabia, não era o índio concretamente que eu achava que tinha solução, mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com lá atrás. E foram anos, fazendo outras coisas na vida, evidentemente, não é que eu fiquei só pensando nisso, com certeza, mas eu fui anos pesquisando onde era esse lá atrás. Eu não sabia onde era esse lá atrás. Será que lá atrás era a geração 68, que alguma coisa aconteceu que não poderia ter acontecido? Será que a Revolução Francesa, que não foi tão forte como deveria ter sido mais forte na ideia da fraternidade? Será que foi a descoberta do Brasil, que deveria ter sido por outras pessoas? Eu tentava achar coisas que respondessem a minha grande dúvida de onde foi que erramos, né? Onde está o erro primordial? Onde está o primeiro erro? E eu já faz vários anos que eu sei que o primeiro erro foi a agricultura. Não por isso eu não como comida né, da agricultura, evidentemente que sim, adoro uma salada, né, nada contra a agricultura, mas ter a clareza que foi lá que começou, que lá que aconteceram vários problemas que depois se repetiram com a época, com a civilização em si, né, de lá que surgiu a propriedade, de lá que surgiu a hierarquia, de lá que surgiu o castigo, né, lá que surgiu o roubo, lá que surgiu eh, tantas coisas, né, o egoísmo, né, tantas coisas. E aí você vai falar: "Pô, mas como é que você sabe que antes não tinha tudo isso?". Não tinha roubo porque não tinha posse, né. Então, não tinha propriedade porque não precisava ter propriedade, as pessoas andavam, né. Não tinha, então, não tinha hierarquia porque, de fato, tinha respeito um pelo outro, conhecimento, mas não tinha o poder de eu bater em você porque eu sou o teu chefe, porque sim, ou porque trabalha para mim enquanto eu vou ficar na rede. Então isso de fato, e não sou eu que estou dizendo, está comprovado que aconteceu lá e de lá começou tudo. Repito, isso não muda nada, o fato de a gente descobrir isso, mas faz com que a gente pense um pouco sobre que coisas que a gente pode fazer e melhorar. E é por isso que eu considero esse módulo tão importante, antes mesmo de começar a fazer mudanças na nossa vida cotidiana, é entender esses processos todos que existem, que começaram muito antes de nós e que tem chances de a gente entender melhor, pensar melhor, refletir, fazer um pouco diferente, pensar duas vezes antes de achar que é assim porque é assim, porque não é, né. Enfim, eu ia falar já de coisas futuras, mas isso deixo para um módulo mais adiante. Eu tenho muitas coisas para falar de futuro. Eu estou me concentrando aqui, me sofrendo para falar só especificamente sobre esses assuntos que têm a ver com o passado. Então, a agricultura é culpada, sim, não tem alguém para culpar, não tenha nada que a gente possa fazer sobre isso. Vamos continuar comendo salada sem nenhum problema. É o que nos alimenta a civilização, sem dúvida nenhuma, a gente deve muito a isso. Mas é lá que surgiram tantas outras coisas misturadas com a agricultura, como a posse, a hierarquia, o castigo, e que daí a gente tem coisas então para esse sim poder mexer melhor. Espero então você na próxima aula. Até mais.